Mensagem O Estranho, William Marion Branham, domingo de manhã, dia 31 de maio de 1964, Prescott, Arizona, Estados Unidos da América. Vamos orar. Senhor Jesus, quando partirmos nesta manhã, que possamos dizer que nossos corações ardiam dentro de nós, porque Ele falou conosco ao longo do caminho. Nós te agradecemos por esta grande oportunidade que surgiu em nosso caminho, de podermos nos reunir aqui com estas pessoas, teus filhos, e desfrutar destes momentos de companheirismo. E rogamos, Pai Celestial, que tuas bênçãos repousem sobre nós enquanto viajamos a lugares diferentes e conhecemos outras pessoas. Nós te agradecemos por cada testemunho desta agradável atmosfera cristã aqui nesta manhã e por todos aqueles que estão há muito tempo no caminho e por este jovem que acabou de cruzar o Jordão para ver o que realmente significa viver. Todos nós podemos apreciar isto, Senhor, sabendo que uma vez estivemos do outro lado também, mas não mais a velha vida agora. Ficou lá no Egito. Agora, rogamos que tu abençoes nosso companheirismo enquanto lemos tua palavra e falamos algumas palavras desta grande palavra de Deus, na qual todos nós cremos. E abençoe-a em nossos corações agora, para continuarmos o culto. No nome de Jesus Cristo, pedimos isso. Amém. Irmão Léo, irmão Gene e peregrinos, eu considero este um dos grandes privilégios que tenho tido, de vir aqui para ver por mim mesmo o que vocês têm aqui nestas terras. Eu fui abençoado ao atravessar o pequeno riacho e ver esta área. Certa vez, quando o irmão Léo estava gravando fitas, eu lhe disse que certamente havia algo maior na vida para ele do que gravar fitas. E, é claro, gravar fitas é algo que devemos fazer, e isso nos tem abençoado. Porém, há algo mais. Todos nós fomos talhados com coisas diferentes para fazer. E vir aqui nesta manhã e ver este belo cenário desta pequena Jerusalém aqui fora, pequena, o que chamei de Gósen, creio, quando viemos nesta manhã. Lembrem-se, Gósen foi um dos lugares onde eles adoravam, um dos primeiros lugares onde a tenda foi armada, e encontrar velhos amigos e novos e ter esse tempo reservado para nós, parece que a gente simplesmente não quer ir embora. Há algo que quer nos reter. Eu entendo porque vocês querem ficar aqui. Veem? É algo que os prende. Creio que nunca estive em uma adoração e companheirismo mais doces como esses cânticos e coisas, a tal ponto que sentei ali e tentei conter a emoção e sacudi meus pés e tentei me segurar para não gritar quando ouvi esses velhos hinos cantados da maneira que creio que deveriam ser cantados. E isso é cantado no Espírito. É isso que Paulo disse, se eu cantar, cantarei no Espírito. Não consigo imaginar o Espírito gritando com o máximo de nossa voz. Eu penso que o Espírito de Cristo é amor, mansidão e paz, que traz algo para nossas almas, que nos alimenta. Penso que é assim que esses hinos devem ser cantados. E estar aqui com vocês, um povo dedicado a uma causa, a causa de Cristo. Há tantas coisas que eu poderia dizer que o tempo não me permitiria. Pensei, bem, vou visitar o irmão Léo e a igreja ali e a parte do corpo de Cristo que está esperando por sua vinda, e uma parte da noiva que está peregrinando aqui.
E como vocês se separaram do resto do mundo e vieram aqui para viver dessa maneira? Eu estava pensando, mesmo um pequeno riacho, vocês estão deste lado do Jordão agora. Vocês estão na terra aqui. Vocês têm vindo em um êxodo, saindo do mundo para um lugar onde podem congregar e adorar a Deus, realmente de acordo com os ditames de sua consciência. E é isso que defendemos, como uma democracia, como uma nação. Defendemos exatamente isso, que cada homem possa adorar. E é uma pena que não tenhamos mais lugares como este. Vem? Correto. Que o mundo esteja em seu lugar e o povo de Deus esteja em seu lugar, onde podemos ter isso. E eu certamente tenho, se eu dissesse amém e saísse pela porta, diria que valeria a pena para mim todo domingo pegar o carro e vir até aqui, ou fazer com que meus filhos viessem para assentar sob uma atmosfera como esta. Porque é sempre a atmosfera que traz os resultados. Você pode colocar uma semente no chão, não importa o quanto essa semente esteja germinada e colocada ali, ela tem que ter uma atmosfera que a faça viver. Vem? O sol tem que atingir uma certa intensidade para então levá-la a uma determinada atmosfera. Um ovo tem que ter uma atmosfera ou não chocará. Não importa o quanto seja fértil, ele tem que ter essa atmosfera. E eu penso que em um grupo como este, os cristãos despertam e nascem de novo em uma atmosfera como esta. Foi neste tipo de atmosfera que eu nasci. Não importa onde eu vá e visite, o mundo frio, os campos missionários e assim por diante. Posso até mesmo ficar de pé, fechar os olhos e pensar nesta atmosfera. Isso me faz lembrar de quando eu era apenas um jovem pregador e estava começando. Tínhamos pequenos grupos que se reuniam de casa em casa. Também nos separávamos das coisas do mundo. Foi isso que fez meu coração ficar como está hoje, apaixonado por Cristo, onde podemos viver juntos. Creio que as Escrituras dizem: "Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes." E muito poderia ser dito. Talvez o Espírito Santo interprete para vocês, depois que eu partir, o que é isso. Gostaria de poder ficar a tarde toda e esquecer as refeições e tudo mais, simplesmente sentar aqui e ouvi-los cantar. Vem? Ouvi-los cantar, falar e testificar significa muito. Minha filha se forma hoje à noite, ou melhor, é apenas a cerimônia de bacharelado hoje à noite, e eu tenho que voltar correndo. E eu não sabia que ia haver essa cerimônia de bacharelado até a noite passada, e eu estava meio ocupado e não percebi. E visitando o irmão Léo e o irmão Gene, quando eles vieram aqui, eu ansiava pelo momento de estar aqui, realmente imaginando. Ouvi as pessoas dizerem: "Bem, eles têm um lindo pátio para trailers. Eles estão em um lado, o mundo está do outro lado, e deste lado estão todas as vidas dedicadas e coisas assim." Pensei, eu gostaria de ver isso, gostaria de ver o que realmente é. E todos vocês são abençoados por estarem aqui. Eu quero ler apenas um versículo da Bíblia, e penso que só a leitura desse versículo já fará com certeza um culto completo. Mas ao chegar aqui, eu tinha alguns comentários que pensei em fazer. Não levarei mais do que alguns minutos, e então eu gostaria de fazer esses comentários sobre o que sinto agora. No livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, eu gostaria de ler o seguinte: Paulo falando: "Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes,
apóstolos, ainda que nada sou. Eu gostaria, se pudesse chamar isso de um tema, eu creio que o Espírito Santo está entre nós. E nós não seria apenas ler uma escritura. É nisso que ele vive. E toda a palavra é dada por inspiração e é apropriada para o momento. Ela nunca termina, é como uma corrente. Ela simplesmente segue adiante, nunca termina a escritura. E eu pensei, enquanto lia isso, e pensando nesse pequeno lugar aqui, isso me veio à mente. Paulo dizendo: tornei-me um nécio. Vem? Agora, isso é uma coisa muito estranha para um apóstolo dizer: tornei-me um nécio. Ora, um nécio é uma pessoa que realmente não está em seu juízo perfeito. E como esse apóstolo diria algo assim: tornei-me um nécio? E então, ao pensar neste grupo, sem dúvida que, aos olhos das pessoas do outro lado, vocês se tornam uns nécios. Vocês se tornam o que chamaríamos hoje o estranho. Sem dúvida. As pessoas pensam isso de vocês. E lembre-se de que, do outro lado, eles também são estranhos. Vem? Então você tem que ser louco por alguém. Então eu prefiro ser um louco por Cristo. Vem? Eu seria um... Deus disse que seu povo era um povo peculiar, estranho, um povo escolhido, eleito, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, isto é, os frutos de nossos lábios, dando louvor ao seu nome. Algum tempo atrás, esse pequeno senso de humor, espero que não comprometa o bom espírito que está aqui. Acaba de me vir à mente. Era o irmão Troy, um dos homens de negócios do Evangelho Completo, que estava falando sobre isso. Eu estava pensando nisso para este jovem cantor aqui, que acabou de vir ao Senhor. Quando ele estava trabalhando Ele é um cortador de carne e trabalhava em um açougue. E havia um alemão lá e ele continuamente lhe falava sobre o Senhor. E esse alemão não sabia falar inglês muito bem. Então ele fez o convite. Bem, venha à reunião, disse. Você precisa do batismo do Espírito Santo. Então, o alemão queria que ele soubesse que ele era um luterano. Vejam, que ele estava bem. Ele era Bem, venha nos visitar em uma ocasião. E assim eles se encontraram com um grupo de, talvez, pessoas estranhas também, como chamamos. Vem? E naquela noite esse alemão recebeu o batismo do Espírito Santo. E no dia seguinte ele estava cortando carne, falando em línguas e cantando. Ele estava tendo um jubileu contínuo. E assim, depois de algum tempo, o chefe da fábrica passou por ali e disse: Henry, indagou, o que há com você? Ele respondeu: glória a Deus. Contou: eu fui salvo. E ele disse: bem, interrogou: onde você esteve? E prosseguiu: você deve ter estado lá com aquele bando de loucos. Disse ele. Ele respondeu: sim, glória a Deus. E concordou: eu estive lá com aquele bando de loucos. Ele disse: sabe, se você não tivesse as porcas... Esclareceu: você pega um automóvel, ele vem pela estrada, e se você tirar todas as porcas dele, não lhe restará nada além de um monte de sucata. É mais ou menos assim, se você tirar as porcas de qualquer coisa. Agora, elas são necessárias para manter as peças unidas. O mundo chegou a tal ponto em uma desordem e a igreja ficou tão envolvida em mundanismo e denominacionalismo e assim por diante, que às vezes é necessário uma porca, um louco, para mantê-la unida. Isso é certo. Se não a temos, não temos a igreja. E assim, podemos refletir sobre esse assunto por alguns momentos. Paulo disse: eu me tornei um nécio ou um louco por... Agora,
Você tem que ser um louco por alguém. Você pode ser um louco pelo mundo ou um louco por Cristo. Um dia, na Califórnia, eu estava andando pela rua e havia um homem. Ele tinha um cartaz na frente assim que dizia: "Sou um louco por Cristo." E nas costas ele tinha um cartaz que dizia: "Por quem você é louco?" Vem, nós lhe perguntamos a respeito disso. Ele respondeu: "Você tem que ser louco por alguém." Então Paulo aqui tinha escolhido ser um louco por Cristo. E você pode imaginar como o mundo pensava dele naquela época. E não só o mundo, mas também a igreja. Esse homem havia sido treinado para ser um sacerdote. Ele foi treinado por Gamaliel, um dos maiores eruditos e mestres daquela época. E quando ele tinha, quem sabe, digamos, seu bacharelado em artes e seu diploma de doutor e estava pronto para ser chamado ao sacerdócio, e talvez algum dia, com a possibilidade, com o entusiasmo que esse jovem tinha, e então mudar isso, de repente, tudo porque algo aconteceu. Ele encontrou Cristo na estrada de Damasco, e então, para o mundo, ele era um louco, e para a igreja, ele era um louco. Para a igreja denominacional, ele era realmente um louco. Foi o que ele disse aqui. Ele havia se tornado um louco. Ele era um louco para aquelas pessoas, mas ele foi um instrumento que Deus usou para manter a igreja unida, para manter o corpo, como era naquele dia, unido. Ele se tornou um louco por esse motivo.